Olá, sou Gislene Teixeira, especialista em relacionamento e sexualidade, mediadora e conciliadora de conflitos. Eu vim aqui para falar hoje sobre hiato afetivo. Hiato afetivo, um relacionamento cheio de vazio. O que é isso, né? É cheio de vazio, exatamente isso. A gente pensa que está repleto e, na verdade, se quer, né? Pode ser que nem o relacionamento existe mais. Você só está ali porque você está acostumado. Fiz umas anotações para seguir uma linha de raciocínio para não fugir muito. Quando que existe, né? Quando que a gente encontra, percebe-se dentro deste relacionamento cheio de vazio, né? Quando que a gente sente esse ato afetivo? Normalmente, tem muitas situações, na verdade, muitas situações. Eu criei, hipoteticamente, um deles, uma das situações para comentar, mas tem muitos outros caminhos que levam para a mesma situação. Quando uma pessoa evolui, a outra não, né? Então acaba criando uma competição sem perceber dentro do próprio relacionamento. Então tem lá um casal, duas pessoas. Eu sempre falo que um casal são duas pessoas individuais, né? As duas não se tornam uma, elas continuam sendo pares, seres para formar um par, né? Um complementa ao outro. Você tem lá as duas pessoas. No começo vocês estão exatamente no mesmo ponto, até por isso teve essa sincronicidade e toda essa questão. Aí o tempo vai passando, vão ficando juntos. Isso acontece muito principalmente quando começa um relacionamento jovem, né? Jovem de idade mesmo. Então as pessoas estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Aí vai estudando, né? Vai para faculdade, tem um emprego melhor, é promovido, aí ela gosta daquilo e ela quer mais do sucesso, ela é ambiciosa e ela já subiu 3 degraus, a outra pessoa subiu um, a outra sobe mais 3, a outra sobe mais um. Sempre tem um desnível. Quando vai ver ao longo da vida, ao longo do relacionamento, né? Quanto mais tempo ficar, mais discrepante pode ser. Então, um tá aqui, o outro tá aqui. Não existe mais sincronicidade aqui, né? Então, pode acontecer por conta destas questões esse ato afetivo. Quando você pensa que tem, você não tem mais. Você não tem mais a pessoa ao seu lado, você não tem mais uma série de coisas. Então, quando um evolui, o outro não. Essa evolução pode ser em muitas áreas. Ela pode ser profissionalmente, pessoalmente, intelectualmente. Intelectualmente pesa muito, muito, e até financeiramente. Eu falo até financeiramente, eu deixei por último, porque financeiramente não é uma coisa que pega tanto nessa questão. O que pega muito ali, que vai no calcanhar, são os outros itens, principalmente pessoal e intelectual. E aí o que acontece? Quando uma pessoa cresce, a outra não, né? Forma exatamente esse desnível, né? Porque tá aqui, estão compartilhando, estão falando a mesma língua. Sobe um pouquinho, ainda dá, né? Vai. Chega uma hora que o desnível é muito grande. Então não tem com quem compartilhar, e não tem com quem compartilhar tudo, né? Então, não tem com quem compartilhar, não tem com quem trocar, não tem como a outra pessoa agregar, passa a ser apenas um que entrega para o outro, entrega tudo que você possa imaginar: carinho, atenção, conteúdo, afetividade, tudo aquilo que faz uma pessoa crescer. Não existe mais a troca, um dá mais do que o outro. E o que acontece, né? Vai ficando um relacionamento chato, vazio, distal, distante mesmo, e vai tendo um afastamento natural. Muitas vezes, grandíssima parte das vezes, aí que está o grande problema, né? A pessoa não percebe, as pessoas não percebem, porque de fato não aconteceu nada pontual. Esse crescimento é natural, assim como
a reação, né, que a pessoa tem. E ele é tão natural que esse afastamento também se torna natural. E com este afastamento surgem novos pares. Lembra que eu acabei de falar? Não tem com quem você trocar informações, né? Compartilhar, complementar. Você vai formando novos pares, novos grupos. E essas pessoas que você encontra ao longo do caminho, né? Vão se tornando gregários, seres gregários. Não porque a pessoa está procurando um parceiro, não por a questão afetiva, não por questão sexual, não é uma atração. É algo natural que você vai se juntando a outras pessoas que têm o mesmo ponto de vista, a mesma necessidade naquele momento. Então, busca uma sincronicidade. E quando a gente tem essa sincronicidade nesta situação, neste cenário todo que eu desenhei agora, a gente também tem a questão da admiração. E se, eu sempre falo isso, tem um monte de vídeos já falando isso, quando a gente perde a admiração no relacionamento, a gente perde tudo, a gente perde a luz do relacionamento. E o contrário, quando a gente ganha admiração pelo outro, ou outro por nós, né? Se quando a gente perde esse brilho, e quando a gente ganha admiração, a gente também ganha este brilho, né? E aí esse brilho tá vindo de outro lado, ele tá vindo de outro lugar. E eu falei agorinha, a questão não é que foi buscar uma outra pessoa, mas, né, encontrou em outra situação, em outra pessoa, em outras pessoas. Tem uma estatística, eu já li essa estatística numa matéria que saiu, mas tá fácil pegar na internet. O maior número de casos extraconjugais, eles acontecem no trabalho, por várias situações, né? E um deles é porque existe sincronicidade, existe essa troca, existe esse olhar, existe esse compartilhamento porque fazem parte do mesmo universo. Não só porque estão muitas horas juntos, claro que isso facilita, mas tem o que trocar, entendeu? E se não tem, né? Se é aquela pessoa que um evoluiu e o outro ficou estagnado, como que fica, né? E se não tem se perde essa admiração, perde tudo, quando se ganha também, né? Ganha admiração do outro ou pelo outro, também existe essa troca e esse benefício. E o que acontece com essa inabilidade de poder somar, de poder agregar, né? Porque se um tá lá, um tá aqui, o outro tá aqui, não existe essa troca, não tem o que trocar, né? Então, tem uma inabilidade de troca, de soma, de agregar mesmo. E isso acaba interferindo na afetividade. O que acontece então? São casais que estão juntos, mas sozinhos. São relacionamentos sem conexão. A conexão desses relacionamentos, dessas pessoas, é segmentada, ela é toda particionada. Existe uma ruptura na comunicação, não tem mais grandes coisas a serem trocadas. Cada um está em uma extremidade da vida, cada um tem um ponto de vista completamente distinto. Tão distinto que fica difícil compartilhar as informações. Cada um numa polaridade, acaba se tornando crescente e bem visível, né? A ponto de parece que somos estranhos na mesma casa. Então, as pessoas vivem em mundos segregados, apesar de ser o mesmo, ou aparentemente o mesmo. E aí vem a pergunta, e por que ficar juntos, né? Com todo esse cenário, onde um tá aqui e o outro tá aqui, na verdade os dois vivem juntos, por que ficar juntos se já estão tão separados? E isso é muito comum, né? Porque de alguma maneira um provém as necessidades do outro, né?
Quando a gente fala de necessidades, as pessoas pensam logo em prover financeiramente. Pode ser, isso acontece, é fato, a gente sabe, sim, que as pessoas não se separam, ficam vivendo aquela vidinha morna, fria, por questões financeiras, ou porque realmente o outro não vai ter como se sustentar sozinho, ou uma coisa que eu vejo bastante, porque não quer dividir os bens, não quer dividir aquilo que construiu. É melhor eu ser infeliz com bens a ser feliz sem bens. Então não é meu bem, né, meu amor, meu bem, mas é meus bens. Então, isso pode ser um motivo. Mas um acaba provendo a necessidade do outro, pode ser financeira, pode ser social e pode ser familiar, que também é bastante comum. Financeira e familiar é bastante, tem muitos casos, né? Bastante comum. E aí o que acontece? A pessoa fica buscando o ideal de um relacionamento. Não o relacionamento ideal, mas o ideal de um relacionamento, que é conexão, sexo, amor, admiração e até respeito, né? Porque nesse ponto da história, muito já se perdeu do respeito. Não estou falando de respeito de agressão, de nada disso. Lembra da admiração? A admiração e o respeito caminham ali, ó, muito próximo. E se eu perco um, eu posso não é o desrespeito, né? É aquele, sabe quando você respeita a pessoa, você fala, nossa, né? Então, é esse respeito que tá próximo ali da admiração. E aí pode já não ter mais nesse cenário todo. E aí, esse ideal de relacionamento, né, que não tem mais, que já se perdeu. As pessoas buscam, na verdade, quando buscam admiração, sexo, carinho, afetividade, cumplicidade, amizade, amante, né, busca um amante na história, entre o próprio casal, amante de amar, não amante terceira pessoa. Mas aí encontra o quê? Né? Quando olha para dentro de casa, quando olha para dentro de si, quando olha para o relacionamento, encontra um relacionamento fragmentado. É um relacionamento que ele só existe, né? Estão ali. É um relacionamento que está sob custódia. É um relacionamento tutelado. Por interesses ocasionais, situacionais, que podem, inclusive, transcorrer para uma permanência, mas em princípio pode ser essa situação. Mas pode ser qualquer outra coisa, mas não é um relacionamento genuíno, né? Genuíno nos modos que a gente espera, que a pessoa espera, cada um constrói o seu ideal, a sua necessidade de relacionamento, o seu querer num relacionamento, mas aí ele já não encontra mais, não tem mais o parceiro, não enxerga mais o parceiro no marido ou na esposa, não tem a completude e também não tem mais esse amor, né, genuíno de amor de homem e mulher mesmo. Esse relacionamento, então, de genuíno, ele não tem nada mais, ele já se perdeu. Então, o que tem é um relacionamento ilusório, que funciona, que sobrevive à base de meias verdades, e meias verdades não é uma verdade inteira. Meias verdades é uma mentira disfarçada, é uma mentira purpurinada, né? É uma verdade cheia de lacunas, é uma verdade com ausência de verdades, porque ela foi criada, lembra que ela se perdeu lá no meio do caminho? E ao longo da verdade, essas verdades, essas meias verdades ao longo do caminho, né, a longo prazo, passam a ser meias verdades que são bastante explosivas. O efeito é explosivo. O efeito explosivo nesta situação interfere também na intimidade, na afetividade, na intimidade,
E essa intimidade e essa afetividade, essa amorosidade, ela passa a ser fragil, né? Quando olha para essa situação, para este cenário dentro do relacionamento, porque a intimidade é uma parte do todo, vê que essa intimidade ela já está fragilizada, descaracterizada, ela não é real, ela é falsa, ela é inventada e ela é imaginária. Por que imaginária? Porque quando você olha, você fala, não tem mais. Mas você tá ali, você quer resgatar. E tudo isso que eu tô falando não é que a pessoa quer terminar o casamento, não, que ela fala, vou pintar o pior cenário possível. Ela quer o melhor, só que é este o cenário que ela enxerga. E tudo começou porque uma evoluiu e a outra estagnou. Olha só, né? O que a gente encontra ao longo disso tudo. E aí, dentro dessa situação, a pessoa busca uma realidade. Ela quer fazer daquele relacionamento uma realidade. Ela quer que aquilo vá para frente, que continue, né? Que seja saudável e produtivo. Mas ela não encontra mais uma realidade real como tinha lá atrás, né? Quando eram pares complementares, de fato não o distal que se tornou depois. Mas essa realidade não é mais localizada, passa a ser também uma realidade ilusória. Ela vive aquela realidade que ela não é isso, não é isso que eu quero para minha vida, né? Não é o tipo de relacionamento. E ela começa a fantasiar que, não, mas tá bom, né? E começa a fazer daquilo uma ilusão. E ela constrói, ela busca, na verdade, lá na memória, e ela tenta resgatar e trazer para a realidade, para o mundo atual, aquele relacionamento que um dia foi real, mas hoje já não existe mais. E o outro, o que o outro espera, né? O outro, as partes, um sempre espera do outro, sempre espera receber. Um dá e um outro recebe, né? Só que um cresceu, evoluiu, né? Mais que o outro, lembra? E aí fez esse gap. Quem dá mais, quem tem mais amor, mais carinho, mais atenção, mais conteúdo, mais tudo, não importa. Eles se distanciaram porque um foi, outro ficou, né? Quem tem mais, dá mais. Quem tem mais passa a ser responsável por esse aporte, né? E esse aporte, então essa pessoa vai ser o provedor. Esse provedor pode ser o provedor de felicidade, pode ser o provedor de cuidados, de atenção, de amor, de carinho, de afeto e de sexo também. E por que não, né? Já que foram ficando tão distantes, o sexo também acaba se perdendo no meio deste conjunto todo. Mas nem sempre é fácil. Imagina uma situação dessa, né? Nem sempre é possível reconstruir, redesenhar relacionamentos irreais, porque esse relacionamento hoje, ele é completamente real. E na tentativa de resgatar aquele casamento, aquele relacionamento, aquele amor, aquela conexão, aquilo tudo, muitas vezes não consegue, mesmo querendo, não encontra mais. E lembrando que tudo começou porque um cresceu, evoluiu, foi e o outro ficou parado. Isso é muito comum quando um casal até tem amor, tem tudo, né? Mas não sobrevive. Um é um peso morto. E aí o outro vai, né? Tipo, não, mas eu amo, não tá tudo bem, né? Um vai, estuda, faz outro curso e vai, aí trabalha, rala pra caramba. E eu não tô falando da questão financeira. Rala pra caramba, consegue um cargo melhor, um emprego melhor, é promovido, ou vai em busca, ele tem ambição, e o outro tá sempre ali na mesmice, sabe? Sempre tipo, ok, é essa vidinha, né? Por isso que eu falei no começo, a questão não é a financeira, é muito mais que isso. Quando você caminha para lugares diferentes, você trilha caminhos diferentes,
Não dá para lá na ponta achar que vai chegar no mesmo lugar, né? Um foi para o norte, outro foi para o sul. Não rola, né? Então, como é que fica? Presta atenção nisso. Se vocês não estão ali, né? Nem sempre vai ser exatamente assim. Um tá sempre mais, outro um pouquinho menos. Um cresce, evolui enquanto pessoa, enquanto profissional e por aí vai. Um cresce, o outro tá aqui, dá uma estacionadinha, daqui a pouco você fala, peraí, isso aqui, deixa eu fazer um curso, deixa eu procurar emprego, deixa eu trocar de emprego, deixa eu evoluir, deixa eu, sei lá, né? Aí vai dar uma subidinha, aí tá ali, quase ali de novo. Aí esse daqui, aí fala assim, quer saber, eu gostei disso, agora vai de novo. Aí esse daqui que tava lá em cima primeiro, já tá aqui um pouquinho mais para baixo. E aí vai, né? Daqui a pouco sobe, vai, mas tá sempre ali, não é competição. Eu tô evoluindo também, eu não tô aqui parada dormindo, né? Agora, se só um vai, olha o gap que vai ficando, né? Daqui a pouco não tem mais. Você olha e fala assim, ué, cadê? A pessoa tava junto comigo, agora não enxergo mais, né? Onde é que ela tá? Você olha e realmente ela tá lá embaixo. E não tem essa troca, não tem mais o que construir, o que compartilhar. Então presta atenção se você não está, qual parte, se você não está no relacionamento que existe esse ato afetivo, por conta desta situação toda, se você não está num relacionamento cheio de vazio. Veja se você, qual dessas partes é você, se é essa, ou se é essa daqui, né? E veja como é que você, como chegou a isso e como você sai disso, ok? Beijos. Tchau, tchau.